essa questão da medicina regenerativa, você tá meio por dentro disso aí? Sim. Não, o Gabriel acredita muito nisso. É mesmo? Não, verdade, porque... Ele tá sendo irônico. Ah, você não... Porque assim... Ele acredita. Não, eu acho o seguinte. Vamos lá. Isso, Isso. porque isso é uma coisa que, assim, é muito bonito você falar, nossa, eu vou regenerar a sua articulação. Eu vou enfiar ácido hialurônico. Pô, você não tá regenerando nada, entendeu? Eu vou bloquear os nervos para você parar de sentir dor. O que você tá regenerando? Você não tá regenerando nada. Então, eu queria... Você gosta mesmo ou não? Não, eu gosto do assunto. Sim, então... Sim. O que você pensa? Claro que é um assunto rico e ótimo, mas então... tem que ser tratado por gente muito profissional. Isso, exatamente. Né, Porque assim, eu acho que como tudo em medicina, eu acho que a coisa surge, aí ela explode, aí começa a passar um pouco do ponto, e aí volta para um equilíbrio. Eu acho que, né, hoje em dia a gente tá nesse ponto meio que extrapolando, né? O que você acha disso aí? Eu acho que assim, quando a gente fala em regenerar a articulação, a gente está pensando em fazer a cartilagem, né, que está gasta, voltar para o lugar dela, voltar a ter cartilagem, ou fazer, ou pelo menos não gastar mais a cartilagem que ali está. A cartilagem, como eu já falei, é um tecido sem vaso, sem nervo, que 80% é água. Então, como é que a gente vai fazer esse tecido formar de novo? Então, começaram falando que tinha uns remedinhos que formavam cartilagem, glicosamina, condroitina, diacereína, blá, blá, e hoje a gente sabe que não forma cartilagem coisíssima nenhuma. O que se fala hoje em dia, né, o que a indústria farmacêutica defende é que esses remédios, eles são suplementos para a cartilagem não desgastar mais. Então a gente já entrou nesse assunto de... Posso interromper rapidinho? Claro. Porque chegou uma pergunta pelo YouTube aqui que é exatamente isso. A Maria Cecília Pavanelli perguntou: no tratamento de osteoartrose do joelho, vemos uso de medicamentos de custo mais elevado e não disponíveis pelo SUS, como condroitina, glucosamina, óleo de abacate. Qual a eficácia dessas medicações? É o que você estava falando. Exato. Então a gente está falando agora das primeiras medicações que falavam em regenerar a articulação, né? Que o assunto era regenerativo e tal. Sim. Esses primeiros medicamentos foram usados por muitos anos, por décadas já, né? E a ideia de que aquilo formava cartilagem não existe mais, mas existe ainda a ideia de que esses remédios eles suplementam proteínas da cartilagem para ela não desgastar mais. Pô, sempre vinha aquela... A gente tá em estudo. Quando eu tava na faculdade, em 2005, falou, a gente tá em estudo. Aí 2007, a gente tá em estudo. 2010, agora tá 2020, fala, a gente tá em estudo. Fala, pô, não, isso aí tem muito estudo. Tem 20 anos já. de estudo? Isso tem muito estudo. Porque o estudo mostra que não... E o estudo é o seguinte, eu vou te contar aqui bem claro, bem honestamente, que é o que eu gosto de falar, a verdade. Existem estudos que falam que essas medicações protegem um pouco a cartilagem, né? Fazem com que ela desgaste menos. Geralmente são estudos patrocinados pela indústria farmacêutica. Tá. Né? E a diferença desses remédios para remédios de mentira, nesses estudos, existe a diferença, mas a diferença é pequena. Mas existe com significância estatística, etc. Existem outros estudos que não concordam com isso, que consideram que não adianta nada. Então, a própria Academia Americana de Ortopedia, que é uma sociedade bem forte, talvez a mais forte que tem, eles não recomendam tomar protetores de cartilagem. E isso já tem alguns anos que eles recomendam não tomar, porque eles consideram que não adianta nada, mas existem outras sociedades que recomendam, que acham que ajuda um pouquinho. A americana tá recomendando não tomar agora, isso, já tem alguns anos. Mas tem algum malefício ou nem? Não, malefício não tem. Não tem. Só não funciona. Então, a dúvida é a seguinte, respondendo a pergunta da Cecília, né? Isso. A dúvida é a seguinte, eles ajudam um pouco a proteger a cartilagem, ainda não forma a cartilagem, mas eles podem ajudar um pouco ou não ajudar nada. E aparentemente não faz mal nenhum. Então, não está errado tomar, não está errado prescrever. Né? E existem aqueles que acreditam que ajudam um pouco, existem aqueles que não acreditam que ajudam um pouco, que eu estou nesse grupo. Né? Mas talvez ajude um pouquinho. Mas eles têm efeito, talvez, na modulação da dor, anti-inflamatório local. Parece que melhora um pouco a dor, alguns estudos apontam isso. Eu tenho uma visão sobre essas medicações. Bruno, qual é a sua visão sobre essas medicações? Eles vendem um remédio para uma doença que não tem cura, né? Que é a artrose. Que o efeito do remédio é tão pequeno que você não tem certeza se ele está fazendo efeito ou não. Mas mal ele não faz. Então você pode comprar aquele remédio por 30 anos. E será que tá funcionando? Não sei. Eu acho que... Putz, eu tomava, aí dá uma melhorada, aí depois não melhora. Para mim, isso, para mim, se chama enganação.
Talvez não. Não, entendeu? Eu tô falando uma visão minha particular. Eu tô mais para essa visão do que para achar que funciona. Mas talvez funcione. Entendi. Então eu não discrimino quem usa. De jeito nenhum. Paciente que toma, fala, toma. Continua assim, tomando. O jeito que, quando o paciente me pergunta, o jeito que eu explico é esse. Vai ser o jeito que eu vejo, mas se quiser tomar, também não tem nenhuma contraindicação, né? Agora, cara, eu sou um pouco menos cético com relação a tudo isso. Porque com anos e anos e anos de estudo, talvez algo realmente funcione. E uma hora alguma coisa vai funcionar. Sim. Então, em relação à glicosamina. Não, mas são todos esses, né? Em não causando mal, talvez de usar um, usar outro. Mal você não está causando, uma hora a gente vai chegar num equilíbrio que talvez funcione. Não é possível. Sabe o que eu vejo? A pessoa assim, fala assim, ó. O que dá mais trabalho? Eu sair da minha casa, me trocar... ir até a academia, ficar 1h30 fazendo musculação, depois tomar banho, me trocar e fazer o que eu tô, ou catar um comprimido e fazer assim, ó. Acho que pra consciência dela é a mesma coisa, entendeu? Fala, tô me tratando. E na minha visão, talvez a musculação funcionasse muito mais. A gente não falou nisso, né? Sim. Nós vamos falar. Então, vamos lá. O remédio, né? Sim, não, talvez, é difícil. Isso, né? Tem muita gente que protege bastante, mas... tem que ver quais são aí os fatores que fazem as pessoas protegerem bastante ou não. Uma coisa tem gente que não acredita nada, tem gente igual a gente que acredita. A Condroitina nunca vai patrocinar a gente. Talvez, pra gente não falar mal dela. Brincadeira. Não, mas sabia que a condroitina e a glucosamina são os remédios que têm mais evidência, de todos são esses. Sim. São os mais antigos. Sim. Então tem evidência a favor, evidência contra, mas eles são os que mais têm evidência. Tô errado? Não. E as outras... Mas assim, vamos lá. O cara quer tomar o remédio ou não, isso aí vai depender do seu médico. Exatamente, do seu médico. Mas aí, ó, a Ana Paula Santos que perguntou lá, minha chance é maior ou não? Ela começa a desenvolver uma artrose. Gabriel, o que a gente tem que fazer com uma pessoa que começa a desenvolver um desgaste no joelho? Como que trata, cara? Exatamente. Vamos falar o que funciona agora, né? Eu vejo basicamente 2 pilares para prevenir que não tem artrose ou para quem já tem, para não deixar progredir. Um é peso. Perda de peso, não ficar pesado, por 2 motivos. Primeiro, quanto mais peso, mais sobrecarga da articulação. Mais irrita, mais dói, mais desgasta. E o segundo motivo, quanto mais tecido de gordura a pessoa tem, mais inflama a articulação. Então existe um fator inflamatório da gordura nas articulações. Então é comum obeso ter artrose do pescoço e nos dedos. Isso mesmo? Isso não tem a ver com carregar peso. Tem a ver com esse estado inflamatório que a gordura... A gordura é um tecido pró-inflamatório. Por isso também que no Covid é mais grave os casos pulmonares que tem aquele quadro inflamatório. O paciente obeso é pior, porque estimula a inflama mais. Então isso a gente sabe. Quanto mais peso, pior para as articulações. Então o primeiro pilar é perder peso. Boa. O segundo pilar é músculo forte. Isso é fácil de entender. Quando a gente fala isso, às vezes o paciente fala, mas eu vou fazer exercício, eu vou sobrecarregar minha articulação? Não. É só imaginar o esqueleto. Se pegar o esqueleto sem músculo, ele vai desmontar. Então o que deixa a gente de pé não é o osso, é o músculo que estabiliza as articulações. Quanto mais forte o músculo, menos você sobrecarrega a articulação. E isso a gente vê no dia a dia. Sim. Todo dia a gente vê paciente que tem artrose, começo de artrose, perde peso, começa a fazer fortalecimento e para de doer. Passa dor, né? E passa dor. Então, os 2 pilares do tratamento que funcionam é perda de peso e músculo forte. Aí eu vou fazer uma associação com os remedinhos. Tomar o remedinho e não fazer a perda de peso e o exercício é a mesma coisa da pessoa que quer perder peso e toma o cafezinho depois do almoço com adoçante e come uma bomba de chocolate. Exatamente. Sabe? Não vai adiantar nada trocar o açúcar pelo adoçante para quem come uma bomba de chocolate no almoço e um tablete de chocolate no jantar. Sim. Então é a mesma coisa tomar o remedinho, não vai adiantar nada. Então tem que perder peso, tem que ganhar força e se quiser uma coisa a mais, né, que talvez ajude a proteger a cartilagem, um suplemento, aí vem o remedinho. Então isso que eu acho que é o... Aí hoje tem os colágenos. É uma boa visão também. Tem os colágenos, e hoje estão estudando várias coisas que talvez a gente tenha, como o Pedro falou, mais para frente, remédios que realmente protejam.